nós temos refletido sobre esse tema durante esses últimos meses, durante esse último mês, dando textos bíblicos. E percebemos que, segundo o modelo de Jesus ele faz o seu discipulado de uma forma que ele vem com os seus talentos, os seus dons, os seus ofícios. Ele vem como sacerdote, profeta, e ele vem como rei. Ele treina o seu povo, os seus discípulos, ele cuida do seu povo e dos seus discípulos, mas também ele vem ministrar a palavra para os seus discípulos. E isso é uma coisa que traz para nós algumas referências. Mas também ele faz um processo de discipulado em meio da multidão, em grupos pequenos e de forma individual. E isso demonstra que aqueles que estão ouvindo na multidão, nem todos são discípulos. Nem todos que estavam ouvindo Jesus na multidão eram discípulos de Jesus. Mas estavam ali porque estavam querendo ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quem se distinguia da multidão, quem emergia como discípulo, eram aqueles que ouviam, praticavam e encarnavam essas verdades de Jesus, expressadas nas palavras, no Evangelho sendo anunciado. Então, quem é um verdadeiro discípulo de Jesus, não é aqueles apenas que frequentam as multidões, e trazendo para os nossos dias, mas é aqueles que, dentre da multidão, ouve, acolhe, pratica e se coloca numa caminhada, a caminhada do discipulado. E é por isso que é tão importante perceber que ao longo da história bíblica, Deus se aproxima para caminhar com o seu povo. Ele fez isso ao longo de todo o Antigo Testamento e enviou Jesus para agora caminhar com seus discípulos e treiná-los e ensinar a Bíblia. E ele disse, repitam isso, coloque isso em prática. Quando ele disse para os seus discípulos, ide e fazei o mesmo, ide e fazei discípulos de Jesus. Essa é a marca, essa é a missão que nos faz igreja e que nos faz querer conhecer acerca de Jesus. Falamos sobre o discípulo na multidão, no grupo pequeno, o discípulo que obedece. Hoje nós queremos falar um pouco mais sobre o discípulo e a palavra. O discípulo e a Bíblia. E uma pergunta, ela emerge para nós nesse momento. Qual é a relação que nós temos com a palavra de Deus? Como é que eu olho para as Sagradas Escrituras em um mundo, principalmente no qual que nós estamos vivendo, totalmente pluralista, politeísta, onde existem várias concepções de um Deus além da Bíblia, onde existem vários deuses que estão sendo propagados? Como nós olhamos para as Sagradas Escrituras e reconhecemos esse Deus criador, esse Deus que se aproxima, que nos ama, que morreu numa cruz. Somente através das Sagradas Escrituras que nós temos essa percepção. E ao crer nessas Sagradas Escrituras. Contudo, como eu tenho sempre dito aqui, a nossa vida cristã é semelhante a um barco que a gente entra. E que por muitas vezes nós emergimos na multidão desse barco, como se fosse um grande Titanic, que está indo à beira de um precipício, a gente não percebe, mas a gente entra nesse barco e por muitas vezes a gente não se aproxima de pessoas, não se aproxima de Jesus e não conhece a Bíblia. E aí nós cometemos aquilo que nós chamamos de pecado da idolatria. Porque nós começamos a conjecturar, a gerar, a criar falsos deuses. Deuses da nossa própria imaginação, deuses dos nossos próprios corações. E nós servimos a esses deuses. Mas também esse barco, essa igreja, que por muitas vezes nós entramos e passamos pela multidão, dentro desse barco nós estamos com pessoas que também são pecadores e que por muitas vezes nos machucam, nos trazem sentimentos difíceis e que por muitas vezes essas situações e circunstâncias
nos fazem desacreditar da relação com Deus, da relação com a palavra do Senhor. Mas isso é tão importante, porque ao longo desses quase 20 anos, ou um pouquinho mais que eu tenho ministrado a palavra de Deus, quantas pessoas estão amarguradas, entristecidas, desconfiadas, porque não querem novamente se arriscar, porque não querem novamente sofrer, e sofrer de fato e de verdade. Porque por muitas vezes nos sentimos usados, por muitas vezes nos sentimos como que enganados por situações e por pessoas. E eu quero dizer, isso acontece. Talvez isso já aconteceu com você, talvez isso já aconteceu com sua vida, e nos sentimos bem difícil. Hoje nós queremos ler um texto que fala dessa relação de dois discípulos de Jesus, que talvez estavam dentro da multidão, ouvindo acerca de Jesus. Eles talvez até acreditaram realmente naquela palavra de Jesus. Mas quando viram a cruz, seus corações se esfriaram. É como que se uma decepção, uma angústia batesse sobre os corações deles. E eles começam então a voltar para suas casas, comentando um com o outro acerca daquele que morreu, não acerca daquele que ressuscitou. É sobre isso e sobre a relação deles em acreditar acerca das Sagradas Escrituras e da relação de Jesus, falando da palavra para eles. E como isso trouxe vida novamente ao coração deles. Eu queria que você lesse comigo, acompanha comigo, a partir do verso 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Diz assim: naquele mesmo dia, que dia é esse? O dia da ressurreição. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: por acaso você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje o terceiro dia desde tudo o que aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e choraram o corpo dele, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe respondeu: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe
que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, passe essa noite, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Você pode orar? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus. Nos inquieta nesse momento, mas também nos cura pela Tua palavra. Que possamos ser inquietos para a glória do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a sua atenção a esse texto. Talvez uma leitura um tanto quanto grande, mas eu queria que você, em alguns momentos, visualizasse essa caminhada. Lembre-se, naquela tarde de domingo, já eles tendo ouvido acerca de uma possível ressurreição, mas os seus corações ainda endurecidos e incrédulos, caminhando por cerca de 11 quilômetros, voltando para casa desiludidos. Talvez essa seja uma situação semelhante à nossa. Por quantos anos e por quanto tempo andamos, não somente 11 quilômetros, mas andamos por vários tempos da nossa vida desenganados, entristecidos por situações incrédulos, de fato e de verdade, acerca das Sagradas Escrituras. O que me chama a atenção nesse texto, com muito cuidado, escrito pelo próprio Lucas, é como ele vai construindo essa narrativa, mostrando o sentimento entristecido de dois homens que aparentemente estavam na multidão, vendo e ouvindo, mas talvez não encarnando, não trazendo para si, de fato e de verdade, criando apenas algumas expectativas nos seus corações, mas ainda não crendo de fato e de verdade naquilo que estava a acontecer. E aquilo em que eles estavam colocando a sua expectativa, morreu. Isso parece muito a situação das nossas vidas, quando somos entristecidos, enganados e por muitas vezes saímos errantes. Há quantas pessoas estão sem mais ter a coragem de entrar em uma igreja, sem mais ter a coragem de participar, de arregaçar as mangas, dizer assim: eu quero tornar-me um discípulo de fato, de verdade de Jesus, eu quero enfrentar, eu quero aprender, eu quero servir. Não apenas ser alguém que está sentado num banco. Mas o que me chama a atenção é que, se você prestar atenção no verso 15, ele diz que enquanto eles caminhavam, alguém se aproximou deles. E aqui fica claro um cuidado de Jesus e um cuidado de Deus sobre a vida destes dois homens, que também se aplica às nossas vidas, porque por muitas vezes, por não estarmos na igreja ou por não querermos mais participar, temos a nítida tendência de que estamos só. Mas eu queria dizer para você hoje, Deus nunca deixou você sozinho. Deus nunca
deixou você sozinho. Nós podemos não estar enxergando Ele. Podemos estar como esses homens, com os olhos fechados, não entendendo o agir dele, não entendendo as circunstâncias, os livramentos, os cuidados de Deus sobre as nossas vidas desde pequeno. E nós temos isso. Nem sempre nós temos a real consciência de que Deus está cuidando de nós. Eu posso provar isso para você agora. Deus cuidou de Moisés quando ele ainda era bebê recém-nascido. Era Deus cuidando dele. Ele não tinha a consciência, nem a percepção. Nem tinha ainda nenhuma percepção acerca do cuidado de Deus. Mas Deus já estava providenciando tudo o que Ele queria para ele. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que Deus tem cuidado de você. Porque Deus tem propósito nas nossas vidas. E Deus nunca deixou você só. Por mais que você ainda não tenha essa real consciência, por mais que você ainda não tenha a percepção e os seus olhos estejam fechados, o teu coração esteja frio, talvez pelas circunstâncias do passado, mas a semelhança de Jesus se aproximando deles, Deus nunca deixou você só. Ele também está caminhando com você, te livrando, te mostrando, e sempre apontando o caminho correto para as nossas vidas. Mas o interessante é que Jesus não fica inerte. Não apenas caminha com eles, e que era uma boa caminhada. 11 quilômetros dá para nós caminharmos aí por cerca de 3, 4 horas, aí, dependendo dos passos. Jesus caminha com eles e começa a fazer-lhe perguntas. E olha o diálogo desses, e Jesus chega para ele e já faz uma pergunta: do que vocês estão conversando? Do que é que vocês estão conversando? E há até uma situação cômica, aparentemente, porque eles olham para Jesus e dizem assim: ora, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Mas ele sabia, porque foi com ele mesmo que tinha acontecido. Mas Jesus pergunta para eles: então me contem o que foi que aconteceu. E olha a fala desses homens acerca de Jesus. O verso 19 diz assim: que coisa? Perguntou eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Olha o que eles declaram acerca de Jesus. Ele era no passado. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do nosso povo. Você já parou para perceber que por muitas vezes nós temos olhado para o passado e temos a tendência de dizer assim: foi bom, era tão gostoso. Eles olham para Jesus e para a vida deles e olham com a crença do que já não é mais. Era. Esse sentimento nostálgico, esse sentimento que olha para trás, ele afeta também muitas vezes a nós como indivíduos, mas também a nós como igreja. Nós temos a tendência de achar que Deus não está mais presente no nosso meio. De dizer assim: quando começou era bom. Há 15 anos era legal. Hoje as coisas estão muito difíceis, como se Jesus não estivesse mais conosco. Eu não sei se é isso. Se você declara que Jesus é alguma coisa, mas ao mesmo tempo esse é alguma coisa no sentido de trás. Ele diz: nós esperávamos que ele trouxesse a redenção a Israel. Semana passada eu disse que por muitas vezes há muitos que estão vindo a Jesus por várias circunstâncias. Alguns que estão vindo porque estão com problema de saúde, alguns que estão vindo porque querem soluções financeiras, alguns que estão vindo atrás de Jesus porque querem uma solução emocional e vêm em busca de expectativas, mas não da pessoa, do ser de Deus. Nós temos a tendência muito de procurar Jesus por motivos não verdadeiros. Mas o interessante é que quando nós encontramos Jesus de fato, de verdade, e cremos nele, ele se revela para nós.
E é interessante que Jesus diz, ele sempre diz, eu sou achado de vós. Você já parou para perceber que Jesus nunca está longe, e Ele nunca está escondido, Ele está perto, mas são os nossos olhos fechados e a nossa mente incrédula que não consegue enxergar a Jesus. Mas ao mesmo tempo Ele está perto, cuidando e trazendo nós para perto dEle. Eu e você somos chamados a abrir os nossos olhos, a esquentar o nosso coração. E nós só fazemos isso quando damos ouvidos à palavra. É nesse momento que Jesus olha para eles, no verso 25, e diz assim, como vocês custam a entender? Eu fico pensando, e talvez se fosse eu no lugar de Jesus, dizer assim, mas vocês são muito lerdos, né? Vocês não conseguem entender o que está acontecendo. Vocês leram, vocês ouviram, mas vocês não acreditam no que os profetas falaram. Talvez essas palavras de Jesus, elas sejam aplicadas às nossas vidas. Porque nós temos a tendência de não acreditar nas Sagradas Escrituras. Nós temos a tendência de olhar e achar que talvez seja um passe de mágica. Você já parou para pensar que alguns têm até a Bíblia como um artigo de decoração aberto na página tal, que está escrito Salmo 91, que é para não ter mal olhado nas nossas casas? A Bíblia não é instrumento de mágica. A Bíblia é a boca de Deus. Mas ela só é a boca de Deus quando eu me abro para ouvir ela, quando eu me dou para estudá-la, quando eu tenho a convicção dessa lei sendo algo que me alimenta. Não é à toa que os salmos dizem a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer que devemos nos alimentar dessa palavra como uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Vocês já tiveram filhos, mães que tiveram seus filhos quando criança, ouviram o choro de uma criança que quer comer, e você sabia, você identificava, ela está com fome. Mas é esse choro desesperador que nós deveríamos ter acerca de se alimentar da palavra. Mas o que nós fazemos é por muitas vezes entrar num jejum semanal, ou talvez mensal, de só escutar ou ler a palavra quando vai à igreja. Quando na verdade a recomendação é medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É algo que nós devemos sempre ser guiados por Ele. E se eu não conheço as Sagradas Escrituras, me desculpe, nós cremos em qualquer outra coisa, menos no Deus Criador dos céus e da terra, menos no Jesus que morreu naquela cruz, porque nós temos a capacidade imensa de nós criarmos e conjecturarmos deuses da nossa própria imaginação. Somente por meio das Sagradas Escrituras e norteado, guiado por essa palavra, que nós vamos ter a compreensão. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para estes homens. Vocês não entenderam o que foi escrito? E é nesse momento que eu queria ter tido esse privilégio. Oh, que maravilha! Ter uma exposição bíblica do Antigo Testamento todo pelo próprio Jesus. O texto diz que enquanto eles caminhavam, imagina aí, 2, 3 horas ouvindo Jesus falando de Moisés até os últimos profetas. E assim, e aconteceu isso, e foi desse jeito, e vocês não acreditam, porque tudo se culminou na pessoa de Jesus, na morte e na crucificação. Mas é nesse momento que eles chegam perto de casa, e Jesus, eu fico olhando e percebendo Jesus, diz, eu vou caminhar, se eles me chamarem, eles dizem, não, fica aqui, passa a noite conosco. Isso já era um costume da época, e é no momento em que eles estão ali, sentados à mesa, no partir do pão, que o texto diz, quando estavam sentados à mesa com eles, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu,
dado a eles, então é como que se os olhos abrissem. Eles olham e dizem: eu estou vendo? É Jesus. E nesse momento Jesus desaparece da face deles. E eles dizem um para o outro: não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Não queimava o nosso coração enquanto ele falava? Me chama a atenção nesse texto duas coisas. A primeira, irmãos, a importância de nós sentarmos à mesa. Isso é um chamado ao relacionamento discipulador. Nós não podemos entrar no barco chamado igreja sem termos alguém para sentar à mesa, conversar, dialogar acerca das Sagradas Escrituras, sermos discipulados acerca das nossas próprias vidas. Há coisas privadas que precisam ser faladas, há coisas que são nossas que precisam ser ditas, e nós precisamos compartilhar, e é nos sentar à mesa, assim como Jesus fez com esses discípulos, e é no partir do pão, um ao outro, que nós vamos abrir os nossos olhos e começar a ter certos entendimentos que sozinhos nós não vamos encontrar. Há um grupo que nos chama para caminharmos sozinhos. Há um grupo que, com esse sentimento de não conseguir mais ver Jesus, com seus olhos cerrados, que dizem, decepcionados com a igreja e com a instituição, que dizem: não quero mais. Mas é olhando para Jesus na sua prática, sentado à mesa, que os nossos olhos abrem. Sozinhos a gente não consegue. Eu me lembro de um rapaz que estava entristecido dessa forma. E um dia ele me disse: eu não quero mais ir para a igreja, estou triste. Naquele momento eu não pensei muito direito, depois eu refleti melhor e disse: rapaz, foi bom ter dito isso. Ele chegou e disse para mim: não quero ir mais. Eu disse: olha, eu vou fazer um exemplo com você. Vamos pensar numa brasa que está pegando fogo. Essa brasa, ela está sozinha ou tem vários pedaços de brasa? E ele disse: existem vários pedaços de brasa. Se uma brasa que está pegando fogo for retirada e colocada sozinha ali, o fogo dela vai se apagar? Ele disse: não. Eu disse: respondeste certo. Não apaga de imediato. Mas ao longo do tempo, a tendência dela é esfriar. Porque é na junção das brasas que uma pega fogo com a outra. Se nós estamos sozinhos, nós não vamos pegar. Aí eu disse para ele: mesmo entristecido, mesmo não entendendo, não se afaste da comunhão, porque é na comunhão que nós vamos ter os nossos olhos abertos em alguns momentos. E eu reflito com você: você tem sentado com alguém? Você tem chamado alguém de confiança para abrir o teu coração, para que em alguns momentos nós possamos ter os nossos olhos também abertos? É necessário nós sermos discipulados, é necessário nós compartilharmos, é necessário nós termos essa relação discipuladora, para que possamos compartilhar a vida, compartilhar as Escrituras e crescermos para a glória do Senhor. E é depois desse momento que aquela dúvida e aquela incredulidade é dissipada do coração deles. E eles declaram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. Irmãos, é incrível quando nós percebermos que o Senhor nos trouxe para perto. É incrível quando nossos olhos são abertos. É incrível quando nós somos motivados. Nós cremos. E quando nós cremos, nós começamos a agir de uma forma diferente.
ler as Sagradas Escrituras, orar, se santificar e começar a ver o Jesus que caminha ao nosso lado, que nos guia em meio às circunstâncias e nos traz uma consciência plena de um sentimento de alegria e de paz profunda. Eu quero concluir dizendo como está o seu coração hoje. Ele arde pelo Senhor e pela palavra de Deus? Como você tem se encontrado com Jesus? Você tem enxergado Ele no teu caminhar, no culto? O que é que a nossa comunidade, o que é que a cultura tem feito para que a gente possa estar desanimado na fé? Como é que a gente pode aplicar o sentar à mesa e sermos discipulados? Eu quero desafiar você hoje. Talvez você chegou aqui com dúvidas no seu coração. Talvez você chegou aqui hoje com incertezas. Talvez você chegou aqui hoje não causado por esse momento, mas por circunstâncias N, familiares, pessoais, talvez até igrejas. Mas eu quero dizer para você, Jesus nunca te deixou só. Ele te traz para perto. Ele tem ministrado a palavra e Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Ele te convida a sentar à mesa. Ele te convida a dizer, vem. Como Ele disse àquela igreja, se você deixar, eu entro e ceio com você. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e orar. Orar a esse Deus que conhece as tuas dúvidas, conhece o teu coração, conhece as tuas enfermidades, conhece os teus sofrimentos e que Ele nunca te deixou só, mas quer te chamar para perto, para caminhar junto, para abrir os seus olhos, porque Ele quer usar você na sua obra. Pai, eu quero colocar aqui.